Estamos começando mais um Filhos de Esther com Jessie e Bruna Ramu. Oiê! Uhul! E se você... Calma que não acabou minha fala. E se você tá gostando de acompanhar o Filhos de Esther, se você tá no Spotify, salva o Positivamente aí pra você sempre receber. Se você tá no YouTube, dá like, se inscreve, por favor, e mande pra todo mundo que você acha que vai edificar. Olha! Já acabei minha fala. Gente, ó, arrasou, hein? Arrasou. Merece vários likes, vários comentários, né? Até Vários. pode ir no meu Instagram, tô brincando. Gente, a Mari veio diretamente do Rio de Janeiro, mais uma vez, segunda vez. Colocamos ela aqui nessa posição de honra, pra que ela brilhe. Ai, não, ainda honra mais. só a Deus. Ai, amiga, é verdade, Pelo tá amor bom. de Deus. Honra mais pros outros do que pra nós. Mas eu tô te honrando, então você pode tá aceitar. bom. Tá, vou recebe, aceitar, amiga. recebo. Recebe, irmã, Tá tá bom. A gente tem que aceitar. Mas a gente tá muito feliz. Também. E o tema de hoje é... Autoestima! Foi uma corrente, vocês perceberam, né? Eu percebi. Foi daqui, pra aqui, pra cá, pra lá e foi pra vocês! Uhul! E por que a gente pensou em autoestima? Porque a gente percebe, né, que nosso público é você, mulher, e a gente tem muito essa coisa da autoaceitação, não se achar tão bonita, se achar gordinha, se achar que o pé é feio, cabelo feio. Quem aí nunca achou alguma coisa feia, né? Eu já achei várias coisas. Inclusive, quando eu era criança, eu fazia escova toda semana, porque eu achava o cabelo muito armado. E aí eu só lavava o cabelo uma vez por semana, porque era o dia da escova. Aí durava a escova a semana inteira. Conclusão, a Jessie é a Peppa Pig. A Peppa Pig! Amigo, cuidado que você fala, a internet potencial. Imagina, vamos fazer os memes da Jessie com a Peppa. Parem de dar ideia! Gente! Mariana. Ela só lava a mão, igual a Marta. Lavando louça. Não, sério. Vou te matar. Vou te matar, Não Mariana. façam isso em casa. É isso. Mas agora, sério, gente, eu sei que a gente faz vocês fizerem umas risadas, né? É porque a gente também tá dando muita risada aqui. Na verdade, essa é a 4ª tentativa de abertura. E quando encontra as 3, é isso aqui. É É um som de alegria do Senhor. Amém. glória a Amém, Deus. amém. Mas o assunto é muito sério, entendeu? Muito sério. Muito sério muito mesmo. importante, muito relevante. Então, vamos começar? Vamos. Vamos, e eu vou puxar então, Tá. que eu gostei do seu assunto aí, que me lembrou que quando eu era adolescente, cara, bom, eu tinha uma crise de identidade bizarra. Acho que a maioria das pessoas, né? Da gente não aquela saber quem a fase, gente é né? em Deus, principalmente adolescente. Eu não me aceitava de jeito nenhum. E eu para chorava. tudo, né? Todo mundo olha pra Bruna, esse rostinho lindo, essa menina maravilhosa. E você acha Surreal. que o quê? Amiga, eu me achava horrorosa. Tá bom, amiga, isso é loucura. Eu Tapa me o microfone achava dela, por horrorosa. favor. Não tô brincando, tô falando sério. Eu me achava muito feia, eu chorava. Eu chorava, eu falava, mãe, eu tô muito feia hoje. E eu era muito magra e as minhas amigas eram todas, tipo, corpão já, sabe, 15 anos, assim, tipo, já tinha peito, já tinha bunda, já tinha perna. Eu era uma Olivia Palito. Então, tipo assim, eu tinha muito problema com isso. Eu usava 3 calças, uma embaixo da Ai, outra. Eu nunca tive esse problema. Pra ter mais coxa, eu não tô brincando. Eu ia pra ensino médio. lindo. Ensino Eu médio. tô com uma calça embaixo da outra, mas no caso é frio. Uma carioca que tá em São Paulo. É apenas isso, não é pra encorpar nada. Não, eu ia pra escola, ensino médio já, Mas tá? eu entendo, eu também com fazia 3 isso. calças. Eu só parei de Eu usar nunca 3 fiz. calças e sutiã com enchimento quando eu comecei a namorar. Meu Deus, amiga, Não tô chocada. brincando, gente. Ó, o microfone Uma já guerra. começou a dar 10-0 pro microfone. 10-0 o microfone. Mas na minha cidade também tinha isso. As meninas colocavam 2, 3 calças. Só que olha como que é. Você achava que você era muito magra. Eu já me achava muito encorpadinha. Então eu queria ser magrela. Porque eu fazia balé. E no balé todo mundo tinha que ser um pau. E eu já tinha um pouquinho de peito, já tinha um pouquinho de perna. Então a gente sempre tá o quê? Reclamando. A gente tá sempre, tipo, se questionando. Nunca é suficiente, né? Imagina usar 3 sutiãs, gente. Tenho certeza que você tá em casa, você já fez isso. Tá? Oh, mas muita gente, eu já comentei isso com algumas pessoas, e as pessoas falavam, cara, eu usava uma calça embaixo da outra também. Geralmente quem se sente muito magra quer se sentir um pouco maior, né? Principalmente na adolescência, pra ser aceita E pelos depois, quando fica meninos. velha, agradece a Deus, né? Porque ser magra Glória a ser Deus. magra é uma benção. Glória a pessoa Deus. come e não engorda. Eu como, parece que faz assim...
Conclusão, a Bruna come e é dieta, tô brincando. Mas é verdade, gente. Brincadeira. Não, mas geralmente quando você não entende quem você é, você não entende o seu valor, você não sabe quem você é em Deus, você não vai se aceitar, independente de se você é gordinho, se é magrinho, se é bonito, se é feio. Você pode ser a pessoa mais linda do mundo. Se você não entende quem você é, o seu valor, você vai ter questões com o seu físico, com quem você é. Todo mundo tem alguma questão pra lidar, né? Eu acredito que tem várias fases, né? Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha muito autoestima. E teve até uma vez que uma amiga da minha irmã falou, nossa, você é muito linda, sabia? Eu sabia. Ela, nossa, criança mal educada. Ela acabou comigo. E assim, ela só me perguntou e eu falei que sim. E aí, na adolescência, você começa a ver padrões de beleza que você não se encaixa. Comparar. E aí você fala, caraca. E aí, assim, eu tinha problema com... Por exemplo, eu sou uma pessoa muito peluda, dá pra ver pela minha sobrancelha. Ai, acho lindo. Também. Mas lindo aqui, né? Amiga, quando tem aqui. Aí você começa, cara, ninguém tem, por que que eu tenho? E aí isso assim, era um... Eu chegava, às vezes, em casa de depilação e falava, tá aqui pra baixo, por favor. Tipo, era uma coisa Depila assim... tudo! Era uma coisa absurda de pânico, sabe? E quando a gente... E aí, enfim, aí veio esse processo e depois eu fiquei bem. E aí veio o processo quando a gente teve o Joaquim. E quando a gente teve o Joaquim, a minha autoestima foi assim, o Felipe entrou num processo de trabalho muito frenético. E eu falei, cara, a minha vida acabou. Porque assim, ele tá trabalhando, né? Tá vivendo a vida dele. Tá conhecendo pessoas novas. Tá, assim, mostrando o seu talento. Tá expandindo no mundo. Cara, eu tô dentro de um apartamento cuidando de uma criança. Eu amamento, eu não posso sair, não tenho ajuda. E aí, por mais que, assim, não tenha ajuda 24 horas, né? E aí eu falava, cara, quem sou eu na fila do pão, sabe? E aquilo começou, assim, eu chorava da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir. Sabe? Eu falava, cara, a minha vida acabou. Acabou, eu cuido de uma criança e acabou. E não tem mais nada pra fazer. E isso começou a ser um peso. Até o momento que eu entendi que, assim, de glorificar a Deus por ser mãe, sabe? E eu tive momentos de virar pro Fih e falar, cara, eu quero fazer tal coisa. E o Fih olhava pra mim e falava, vai, vamos juntos. Você quer ser isso? Então tá, então vamos se profissionalizar nisso que você quer ser. Quer voltar à faculdade? Combinado, vamos dar um jeito pra você voltar. E cada vez que eu tomava um passo assim, eu parava e falava, cara, não é isso que eu quero fazer. Sabe? Quando você vê que não é esse não passo é realmente que... a sua essência. É Exato. algo que te levou àquilo. E aí eu falava, e aí até que um dia, assim, a gente se converteu e tal. E nesse processo de conversão, eu falei, gente, que privilégio eu tenho de ser dona de casa. Sabe? Que privilégio eu tenho de poder olhar pro meu filho e falar... Que delícia estar aqui com você. Eu posso ficar com você o dia todo. Cara, meu marido chegar e eu ter feito uma comida deliciosa. E ele sentar na mesa e comer e falar, amor, que comidinha gostosa. Cara, e isso foi me motivando, assim, de uma tal forma que... Outro dia a gente estava até conversando e me perguntaram no Instagram qual é a sua profissão. E aí eu falei, dona de casa. E eu até fiz um vídeo depois sobre isso, que muita gente falou, não, você é influencer. E eu falei, gente, isso aconteceu. Porque, assim, eu sou dona de casa, eu me considero dona de casa, eu sou muito feliz sendo dona de casa. É óbvio que, às vezes, tem dias que eu acordo e falo assim, caraca, eu não queria acordar às 5h30, fazer merenda. Claro que tem dias assim, como todo mundo, no seu melhor trabalho. Claro. Mas, assim, outro dia, eu acordei 5h30 e a Dori, fofa, tadinha, ela tinha passado mal. E ela tinha feito cocô. Só pra pontuar. E ela tinha feito cocô na casa inteira. A varanda tava toda de cocô, a sala tava toda de cocô. E aí eu falei, cara, ou eu vou surtar, ou eu vou glorificar a Deus por ter acordado mais cedo, que foi um dia que a gente acordou mais cedo. De dar tudo certo no horário, de eu poder estar limpando e de eu me preocupar com ela. Tem uma casa, tem uma cachorra. Exato, e aí eu comecei a limpar, eu falei, amor, tá... Cara, eu faxinei a varanda inteira. Antes de dar 6 horas da manhã. A varanda tava... Passei pano, passei não sei o quê. Cara, e eu falo isso pro Joaquim e eu comecei a querer vivenciar isso, sabe? Eu falo pra ele, filho, a minha vida é pra glorificar o nome de Deus. Amém. Cara, Amém. como eu vou fazer isso da melhor forma que eu puder?
Então, assim, quando a gente tá irritado, quando a gente tá com a nossa autoestima baixa, quando... Isso vem muito além, assim. A nossa autoestima, hoje, o que eu creio é... Eu sou filha de Deus. E eu tava lendo Lucas 2. A gente tá na célula lendo Lucas. E aí, em Lucas 4, Jesus é tentado pelo diabo. E aí, quando eu acabei de ler, eu falei assim, caraca. E comecei a refletir, eu falei, cara, como é que assim, Jesus não pestanejou, sabe? Não sentiu, pô, não medo, assim, mas assim, não deu uma... Titubeada, assim, né? E aí eu comecei a questionar e tal, eu falei, cara, eu quero ter essa autoridade. Sabe? E exatamente isso. Ele tava com fome, o diabo tentou na fome, ele deu uma palavra de Deus. Ele sabia quem Deus era. Depois tentou e botou ele no alto, falou, eu te dou isso tudo. E ele falou, honrai um só Senhor. E depois ele falou, pula daqui. Ele fala, não botai Deus... Cara, e aí ele faz um vum. E o diabo fala, aqui eu não tenho vez. Vamos deixar pra próxima. E sai. E aí eu comecei a questionar isso. E aí Jesus falou assim, Deus falou assim comigo, ele sabia de onde ele vinha. A identidade dele assim, era muito bem firmada. Quando a gente... E aí me veio assim, cara, o anjo Gabriel proclamou a vinda dele pra Maria. E aí quando ele tava na barriga da mãe dele, cara, as outras pessoas já sentiam o Espírito Santo dele. Surreal. E aí... cada vez que ele foi crescendo, e isso era assim, mútuo, e não era que, não, ele foi tomando o Espírito Santo. Não, ele tinha desde o ventre da sua mãe. Então, quando a gente entende que a gente foi planejado antes de qualquer coisa por Deus, é muito diferente. É muito diferente, assim. A nossa autoestima tá nele. Esses dias eu escutei também a Alexandra Brandes falando que a quem você quer agradar? Você quer agradar quem tá à sua direita, quem tá à sua esquerda? Cara, eu quero agradar o Espírito Santo. Então, assim, o que vão falar, o que não vão... A minha autoestima é em Deus. E quando a gente entende que a nossa autoestima já é ganha porque Ele nos planejou. A gente tá aqui porque Ele nos fez. Uau, é isso. A gente entende da onde tem que vir a nossa autoestima. Tem até o versículo que eu separei aqui, que eu quero ler, que Deus, Ele nos planejou, Ele sonhou com a gente, né? Olha isso. Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente ao amado. Então, assim, é isso. Olha isso, ele nos escolheu antes da criação do mundo. Quando você entende isso, tem muito valor. Mas posso falar uma coisa, amiga? Pra você entender o seu valor em Deus, você tem que ter uma coisa: convicção da verdade da Bíblia. Se você não tem convicção que a Bíblia, a palavra... Aqui, ó. A Bíblia, a Mari trouxe a Bíblia dela, gente. Aqui. Que linda, ó. Eu adoro Bíblia gasta, é sinal de Bíblia lida. Mas, na verdade, é sinal de Bíblia guardada. Agora amiga, eu tô lendo. Ai, glória a Deus. Deus seja louvado. Você que tá com essa Bíblia guardada na sua casa também, tira daí, começa a ler, grifar. Mas é isso. Se você não acredita, amiga, nada do que a gente tá falando aqui vai valer. Então, assim, primeiro ponto, você tem que pedir pro Espírito Santo te trazer clareza e convicção da verdade da palavra de Deus. Uma vez que você tem convicção da Bíblia, da palavra, da verdade, você acredita que essa é a verdade... Aí sim você consegue ter certeza do teu valor, entendeu? Porque se alguém falar pra você, mas você é linda, você foi escolhida por Deus, você é amada. E você fica assim, será? Sim. Né? Nada do que a gente tá falando. De ficar, imagina. Imagina. Mas não, você é única, Deus sonhou com você no ventre da sua mãe. Né? Então assim, peça a revelação pro Espírito Santo sobre a verdade da Bíblia. E aí você vai entender que você é mais valiosa que os rubis. É isso que a palavra fala lá em Provérbios 31:10. Que mulher valiosa, quem achará? Ela é mais valiosa do que os rubis. Gente, você é mais valiosa do que uma joia. Tem noção? Um diamante. Quanto que a gente paga num diamante? O que a gente faz? O negócio do anel, aquelas coisas lá. Os rubis. Você é muito mais valiosa. Mas pra você acreditar que você é muito mais valiosa, primeiro você tem que acreditar na palavra. Né? E uma coisa que eu achei muito bonita que você falou, Mari, é que antes você ficava tentando procurar alguma coisa pra fazer, pra você tá feliz, né, com o que você estava fazendo, mas que depois você entendeu que não. Calma aí, amiga. Amiga, por que você quer segurar esse chocolate? Eu vou comer.
No meio do podcast? Com certeza. Ai, meu Deus. Mariana, não aguento essa pessoa. Uma coisa que eu achei muito bonita que você falou foi quando você falou que tentou procurar faculdade pra fazer, tentou fazer alguma coisa pra você estar feliz com isso e que depois você entendeu que não, que o que você gostava de fazer, o que você nasceu pra fazer era ser dona de casa. E a palavra fala, Jesus fala, né, em João, ele fala que ele é o pão, ele fala, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele sabia quem ele era. Amém. Ele sabia quem ele era. A autoestima dele era uma autoestima saudável, porque ele sabia quem ele era, que ele provinha do Pai, o que o Pai pensava dele. Ele sabia que ele era o pão da vida, que ele era a videira, que ele é a luz do mundo. Então, quando a gente sabe quem a gente não é pautado pela opinião das pessoas, Amém. pelo que as pessoas dizem ou querem que a gente seja, o que a gente faça. A gente não fica tentando se encaixar em algum lugar, como eu, muito tempo. Quase a minha vida toda até aqui, eu fiquei tentando me encaixar em lugares que eu não pertencia. E eu sofri muito com isso. Porque eu nunca me sentia parte de lugar nenhum. E eu achava que tinha algum problema comigo. E quando eu conhecia Deus verdadeiramente, eu vi que não. Não, o problema não estava em mim. O problema estava nesses lugares que não pertenciam à minha essência. Não pertenciam à verdade do que Deus diz quem eu sou. Hoje eu sei quem Deus diz quem eu sou. Hoje eu sei o que Ele quer de mim e o que Ele pensa de mim. Então, se qualquer pessoa chegar para mim e falar, não é isso que você tem que fazer, né, é isso que eu penso de você, e for algo contrário ao que Deus está falando de mim, a minha verdade, eu sei que não é isso que me pauta. O que me pauta é o que Deus está falando de mim, sabe? Então, a gente fica tentando buscar coisas para ter a aprovação das pessoas, para parecer inteligente, para parecer muito legal, para conquistar fama, para conquistar dinheiro, para conquistar aprovação. Cara, essas pessoas precisam gostar de mim. Não, cara, quem precisa gostar de você é Deus. E ele já gosta, né? Ele Quem já precisa, te ama. mas você precisa obedecer a ele, você precisa buscar o que ele pensa de você, sabe? Ele te ama independente do que você faça, independente, mas você precisa ter um relacionamento com ele para você ser pautado por isso. Né? Senão você vai estar sempre ali buscando, tentando A gente ser volta coisa. sempre na identidade, né? Você viu? Tudo vai tema, volta tema, é a identidade. E quando você fala que Jesus ele passou 40 dias no deserto e aí ele é tentado pelo inimigo, antes dele sair pro deserto tem aquela passagem onde Deus afirma a identidade dele. Eis o meu filho amado, o qual eu tenho meu orgulho. Então, pra você também ter a sua identidade firmada, pra gerar uma autoestima, você precisa conhecer quem te criou, pra você saber o que ele diz sobre você. Sim. E aí a gente consegue ser fiel à nossa essência. Até teve um podcast que a gente tava gravando aqui, ele falou, não negocie a sua essência. Nunca negocie a sua essência. Porque a sua essência vai fazer com que você voe voos altos. Porque o que você tem, só você tem. Mas enquanto a gente tenta se encaixar e tenta ser os outros, a gente não consegue. E aí você só se frustra. Então, olha pra sua essência realmente e viva a verdade, porque só a verdade conecta. Enquanto eu tentei também ser tudo e mais um pouco, enquanto eu tentei me encaixar em padrões pra ser atriz, pra ser aquilo outro, nada dava certo. Quando eu falei, tá bom, Deus, o que o Senhor quer de mim? Ele me transformou numa podcaster. E tipo, na verdade não é... a função que eu exerço hoje. Mas ele realmente me mostrou quem eu sou. Uma comunicadora do evangelho. Então, esteja eu no Instagram, comunicando o evangelho, esteja na televisão, esteja em casa, esteja com as amigas. É isso, né? É isso que a gente precisa buscar do Senhor. Então, não negociem a essência de vocês. Sejam fiéis. O próprio João Figueiredo, que veio aqui, ele tava falando muito isso. Ele é um menino muito diferente. Ele nunca jogou futebol. Na escola, todo mundo joga futebol. Ele nunca gostou de ficar falando de mulherada. Ele era estranho. Então, na escola, ele era meio, tipo, colocado de lado. E hoje, essa verdade dele, que ele foi fiel, fez com que ele seja o João Figueiredo. Que toca músicas sentimentais pro Senhor. Que, tipo, ele casou com 20 anos de idade. É um menino diferente. E que glória você ser diferente. Que glória você ser fiel à sua essência. Todos né? somos diferentes, né? Todos Deus somos. criou todos únicos. A nossa digital... Né? Ela é única, É né? única. Gente, mundo. desde a criação do mundo, Isso é desde muito que louco, surgiu cara. a humanidade até aqui, ninguém tem a digital uma igual a outra. Deus te fez único porque você é Isso é muito único, louco, porque cara. você tem um valor único pro Senhor. Quando você entende isso, você se sente amado, você recebe esse amor do Senhor, tudo muda na sua vida, né? Eu vejo que muitas mulheres, principalmente, né, tem questão com autoestima, principalmente por causa de aparência ou por não se sentir aceito com padrões e tudo isso. Cara, quando você entende que Deus te fez perfeita, que você é perfeita, porque tudo que Deus faz é perfeito. Cara,
Cara, acho que muda um shift na sua cabeça, assim. Por isso que a gente tem que buscar, igual você falou, na palavra, a verdade. Porque Deus criou todas as coisas e tudo que Ele faz é perfeito. E Ele te criou por um propósito único. Então, o seu nariz, o seu olho, o seu cabelo, a sua personalidade faz parte do propósito que Deus tem pra sua vida. Isso é muito engraçado, porque eu tava... Primeiro que falar que Jesus, eu acho que a coisa mais linda é que ele, mesmo com toda a autoridade que ele tinha, ele era submisso a Deus. Assim, Muito ele bom. queria escutar a voz do Pai. Ele queria escutar quem o criou, sabe? Ele sabia de onde ele vinha, ele queria escutar ele. E ele não precisava se afirmar para ninguém. Tanto que quando ele que Pilatos fala pra ele, mas por quê? E assim, esses dias a gente tava conversando e eu até me emocionei, porque me dói ver Pilatos, porque assim, eu tenho certeza que Pilatos, no fundo, ele não queria fazer isso. Se você lê, você fala, cara, você vê que Pilatos estava assim, desesperado, tava tipo, mas fala, tipo, se justifica. E ele falava, eu sou a verdade. Ele sabia que ele tinha vindo pra isso. Cara, É e a assim, certeza e a tranquilidade. ele tinha certeza que ele era a verdade. Então ele tinha certeza da autoestima dele. Ele não precisava provar para ninguém. Então, Muito assim, bom, isso é uma coisa muito linda, porque Jesus veio, não foi para agradar ninguém, sabe? O povo que ele veio virou as costas pra ele. Então, assim, em momento algum ele falou, ai, Deus, e agora? Nossa, Eles viraram. Tipo assim, ele falou, cara, é isso. Vamos, sabe? Ele não deixou de dar amor, ele não deixou de dar compaixão, ele não deixou de ensinar, ele não deixou de... em amor. Cara, ele buscava Deus em primeiro lugar. Então, isso eu acho muito lindo. Mesmo sabendo que ele era, né, Sim. o Salvador. E ele era submisso, ele era manso, humilde. Muito humilde. A gente Sim. vê o tempo todo isso, né? E eu acho que muitas vezes, assim, a gente fala de buscar na palavra. E eu concordo, eu acho que a gente precisa buscar na palavra, mas a gente também precisa falar com Deus. E quando eu entendi que a gente precisa ser sincero com Deus. Não adianta a gente chegar e orar, tipo, Senhor, muito obrigada pela noite de hoje. Cara, não, Ele quer seu coração. Então, assim, Senhor, teve tá tudo outro errado. dia... eu tava num questionamento há meses já. Eu olhava no espelho e falava, pô, filho, eu tô fazendo balé, tô fazendo plástico, cara, eu tô odiando o meu corpo. Aí o Felipe falava, moça, tá maravilhosa. Eu, tá bom. Era tipo assim, não vou mais falar com o Felipe, porque não vai adiantar. Porque eu falo e ele... Cara, ele me acha maravilhosa. Tipo, não dá mais, sabe? E aí eu falava... Glória a Deus, e aí, sim, mas e aí eu olhava no espelho e eu achava alguma coisa e falava, tá bom, amor, mas sério, agora sério. E isso aqui, ele... Mano, você é maravilhosa, eu tava me irritando. E aí eu comecei a parar de perguntar, porque não adiantava. E eu fazendo a nossa psicóloga. Nós temos a psicóloga mesa- de filhas de céu. Isso é linda, nossa. Glória a Deus pela vida dela. Né? Glória a Deus. Gente, E salvando a minha vida. aí eu tava falando com ela e ela falou assim, Mariana, precisamos ser gratos. Sabe? E a gente precisa colocar pra fora da nossa boca palavras que nos fazem introduzir isso. E ela falou, cara, se olha no espelho e glorifica a Deus pelo teu corpo. Amém. Amém. E aí eu Thank comecei a me olhar e falar, cara, mas pô, meu corpo, essa parte aqui, pô, é legal, não sei o quê. Não, e amiga, é uma decisão, né? De Exato. você agradecer por isso. E- Às vezes você não tá sentindo. E assim, isso foi uma transformação na minha vida. Eu tenho o melhor corpo do mundo? Não, tô longe disso. Longe. Assim, Amiga, no mas que é eu... linda, mas... Enfim, Mas mas bem- é uma coisa que assim, eu aprendi a falar, cara, glória a Deus. Sabe? Glória a Deus por isso. Eu me esforço na comida, tudo bem. Me esforço. Eu me esforço assim. Mas assim, é você olhar e ser grato. Sabe? A todo tempo. Isso é também, ser grato. Isso também não te impede de, tipo assim, querer melhorar, fazer atividade física, né, amiga? Por exemplo, Óbvio. eu também, tipo assim, às vezes dou uma emagrecidinha, às vezes dou uma engordadinha. Mas você não precisa fazer para alcançar um Isso. padrão X. Você precisa fazer para a sua Sim, saúde. sua saúde, Pro pro que te templo faz do bem, Espírito Santo. pro seu Exato. emocional, para liberar coisas em É você isso. que você acabe de fazer e fale, obrigada, sabe? se eu sinta me vivo. movi. E a motivação também, porque enquanto você for pra academia
Pra emagrecer, esquece, vai ser um martírio na sua vida. Agora, quando você encontrar algo que você tenha prazer, que você faça, e você fale, ai, que delícia esse momento, seja um balé, seja um esporte, aí você vai ter prazer, você vai ficar bem na sua mente, e isso vai fazer com que o seu corpo se esteja em movimento e você emagreça. Mas enquanto você for para emagrecer, gente, é o pior martírio da vida, né? Por exemplo, eu não sou muito da academia, eu me esforço, eu tento me entendo mais, eu gosto mais de correr, eu gosto do balé, eu gosto de outras coisas. Então você tem que encontrar. E assim, é sua saúde mental também e física. Então a gente tem que sim, a gente não pode se acomodar, né? A gente tá falando aqui, nós somos a filha, somos amados, nós somos escolhidos, mas a gente não pode se acomodar e também entrar no negócio assim, então eu não preciso fazer mais nada. Não, gente, pelo amor de Deus. Né? E o que eu acredito também, que foi uma coisa que eu tava orando a Deus, Deus me revelou, é que, por exemplo, quando você tem uma plantação de morango. Lá vem a Mariana com as analogias. Atenção para esse momento. E aí, a plantação não é uma plantação com coisas que precisam fazer aquilo gerar fruto rápido, sabe? Não é uma produção orgânica. Tá. E aí eles botam coisas que fazem o morango tá lá, e aí quando você olha o morango, cara, o morango é lindo por fora. É maravilhoso, assim, ele brilha, ele dá vontade de comer. E aí você come, tudo bem, tá tudo certo, aquele morango. Mas imagina se você pegar aquela mesma produção e querer transformar em algo orgânico. Por quê? Porque você acredita que o que tá dentro do morango vai te fazer bem. E aí você quer transformar de dentro pra fora. Você não quer que tenha só uma cara bonita, mas você quer que o produto realmente, de dentro, né, seja uma coisa boa. Então você vai ter que mudar tudo, é uma transformação. E eu vi muito isso na vida, na nossa vida, assim, hoje. O que falta na vida dos nossos filhos, na vida das crianças, assim, é a gente entender que a gente precisa fazer com que eles se entendam como filhos amados de Deus. Assim, as crianças, elas têm que crescer com a autoestima de que, cara, elas foram planejadas por Deus. Elas são filhos a do imagem reino. e semelhança. Sabe assim? E a gente não crê nisso. E quando a gente se converte, assim, se a gente tá na adolescência, não sei o quê, a gente fala, cara, e agora? Sabe? Porque a gente sempre escutou. Ou você é feia, ou você é gorda, ou você não sei o que, ou você não sei o que lá. E aí você cria isso dentro da tua cabeça. Você acredita nessas Ou mentiras. você é muito magra, você é isso, você é aquilo, nanana. Então você tem ou você é bonita, não sei o que, nanana. Você tem um padrão na sua beleza que você cria aquilo externamente. E aí, externamente, você tem que estar bonita e internamente você tá ferrada. E Deus faz o contrário. Ele quer internamente te curar pra que você possa mudar por fora. Amém. De dentro pra fora. Exato. Então, assim, é uma transformação. Por assim isso que como... quando a gente se converte pro evangelho, tem muita gente que pensa que quando você se converte, a sua vida agora vai ser uma maravilha. Você não vai passar por nenhuma aprovação. Você é filho de Deus. Mentira! Ai, continua. Mentira! Porque quando a gente se converte... Achei que a mentira era pra mim. Eu acho que foi, não? Não, mentira é o que eu falei. Tipo, é uma mentira. Porque quando a gente se converte... Cara de pau. É aí que os processos começam. Porque o Senhor, ele vai te tratar primeiro por dentro, pra que você tenha raízes, pra que você seja maior por dentro do que por fora. E elas estão rindo da minha cara, não tô conseguindo prestar atenção. Mas... Não, tô rindo da sua cara, tô rindo, porque ela falou, o que você tem de chocolate? Aí quando eu abro o chocolate, ela fala... Ela come. Mas então, quando a gente começa o nosso processo com o Senhor, Ele vai começar a te podar por dentro, a te transformar por dentro, a transformar o seu caráter, para que, primeiro, internamente você seja maior, para que isso possa escorrer para fora, sabe? É aí que você é grande, é aí que você entende o seu valor, é aí que você começa a entender através dos seus processos com Deus, você começa a entender quem você é em Deus. Enquanto vocês estavam falando, uma coisa que estava vindo muito na minha mente, o versículo que fala que o Senhor escolhe os que não são para confundir os que são. E quando a primeira vez que eu li esse versículo, ele me tocou muito, porque eu sempre me senti não parte de alguma coisa. Eu sempre achei que eu não tinha valor, eu sempre achei que eu nunca ia conseguir nada na minha vida, que eu sempre achei que eu não era ninguém. E quando eu li esse versículo, eu falei, cara, eu sou o que não são aos olhos do mundo. Tipo, eu me sentia assim. E quando eu li que Deus escolhe os que não são pra confundir os que são, pra confundir aqueles que pensam que são alguma coisa, que pensam que são sábios, que pensam que são inteligentes aos olhos humanos, pra Deus eles não são. Ô, amiga, mas posso fazer um PS só que eu senti agora? Tipo, olha que louco, você sentia que você não era algo, mesmo você sendo
uma pessoa com muita influência, bonita, bem posicionada e favorecida, diríamos assim, na sociedade, né? É importante a gente falar isso. Como que você... Então não interessa o que a sociedade diz, é o seu interior. É no Mas interior. A gente lembra muito daquele versículo, porque é uma busca constante. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Porque assim, sempre na nossa busca, na nossa vida, vão tentar nos separar do que a gente é. Do que a gente é. E Satanás, Sempre. ele sabe pro que você foi criado. Sempre. Ele Exato. sabe Ele qual é o seu tenta fazer. propósito. E ele sempre vai tentar te tirar do teu Assim propósito. como ele fez com desde Jesus. o dia que você nasceu. Assim como ele fez com Jesus. Você imagina, e eu fiquei imaginando isso, eu falei, caraca, ele pegou, porque na Bíblia fala, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. E aí o diabo pega e leva ele não sei aonde, leva ele não sei aonde. E eu falei, caraca, imagina a cabeça dele. Pô, mas esse cara, o Espírito Santo me trouxe aqui, cara, mas esse cara também consegue me trazer. É isso. Então, assim, a todo tempo, Ele tá te atacando com mentiras pra que você saia do teu propósito, pra que você não conheça quem você Exatamente. é. Por isso que quando a gente fala que a sua dor, Deus te usa, né, para curar pessoas através da sua maior dor, é porque Satanás te atacou ali. Essa é a sua maior dor, porque ele sabia que ali era o propósito de Deus pra sua vida, que foi pra isso que você foi criado. E também o Senhor, a palavra fala, muitas vezes a gente pode ter uma autoestima baixa quando a gente olha para as nossas fraquezas. Então, por exemplo, assim, eu não sou muito boa com planejamento. Eu sou muito da comunicação, da humanas e tal, mas me dá uma planilha. Eu entro em pânico. Então, assim, quando você olha para suas fraquezas, porque é óbvio que você tem qualidades e você tem pontos a desenvolver, algumas fraquezas. A gente pode ter uma autoestima baixa. Pô, eu não sou tão boa assim. Pô, eu não sou aquilo assim. E o Senhor fala, a palavra fala que ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, até na sua fraqueza, quando você tem convicção da verdade, quando você acredita na palavra, você entende que tem um propósito para essa fraqueza. Tem até o versículo que eu separei, 2 Coríntios 12, 9, que ele fala assim: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, quando a gente entende, até quando você é fraco, você é mais forte. Porque você entende que nós não somos nada sem ele, né? Então, até quando a gente olha para as coisas ruins que a gente tem, as nossas fraquezas, os nossos pontos a desenvolver, você fala assim: uou, aqui é uma oportunidade. Senhor, vem, me transforma, me ensina, me fortalece. E aí você se transforma o seu caráter, você é uma pessoa mais humilde, né? Na Bíblia, ela também fala uma coisa que pra mim é muito forte, é trazer à existência aquilo que te traz esperança. Então, assim, a gente precisa entender que a gente... Hoje, eu leio a Bíblia da seguinte forma. Eu acho ótimo quem lê a Bíblia rápido, quem quer acabar com a Bíblia, mas a gente precisa... Acho ótimo, é ótimo. Não, porque tem gente que gosta a Bíblia em um ano, tipo essas coisas porque assim, tem né? gente que gosta de ler e, tipo, não parar. Mas hoje eu entendo que, assim, Deus fala pra gente fazer dessa palavra aqui, a palavra aqui. A gente precisa profetizar sobre a nossa vida, profetizar sobre a vida dos nossos filhos. E a gente estava passando por uma situação que o Joaquim sempre falava assim: mãe, fala com Deus, pai, fala com Deus. Ele orava, mas ele começou a falar isso porque ele falava: mas eu não consigo escutar a voz de Deus, eu não consigo. E a gente começou a profetizar sobre a vida dele. Assim, o Joaquim, a gente ia pra aula e eu falo: meu filho, você vai ser servo de Deus na sua escola, aonde você for, que as pessoas que não consigam, com seus amiguinhos, se Deus tiver alguma palavra pra eles, que ele te toque, você fale com seus amigos, que você seja a luz onde você estiver, que você mude a vida dos seus professores. Amiga. Sei que aí a gente começou a profetizar a vida da Maria, a vida do Joaquim, a vida do Vicente, e dando autoridade pra eles, assim, em Deus. E aí, um outro dia, o Felipe tava botando o Joaquim pra dormir e ele falou assim: pai, Deus falou comigo. E aí o Felipe falou: Nossa, torteira. E aí o Felipe falou: sério, filho? O que ele falou? Ele falou: tava pulando na cama elástica sozinho. E aí Deus falou assim: olha como é importante ter pai e mãe. Ai, meu meu Deus. E aí ele falou: pai, eu amo você e amo mãe, sabia? É muito importante ter pai e mãe. Então, assim, gente, cara, que que fofo, privilégio
Deus ter falado com ele. Não, hoje, e assim, às vezes ele tava sozinho nessa cama elástica, que era exatamente a palavra que ele precisava ouvir naquele momento. Sim, e hoje, assim, o que eu falo é, cara, profetize sobre a sua vida. Sabe? Hoje, quando eu acordo mal, eu falo, Senhor, trazer à existência aquilo que te traz esperança. Vamos lá. Então, assim, na perseverança, traz o caráter bondoso traz a esperança já foi derramada entre o Espírito Santo, que o amor de Deus já veio sobre nós. Em nome de... Cara, e aí você começa a fazer aquela palavra viva em você. A vivenciar essa palavra, sabe? Uma coisa também muito forte em mim, que... Por isso que eu falo, a gente tem que entender que a gente... Tá tudo bem? Não, tá. Ah, tá. Coitado do Marcelo. A gente tem que entender que, assim, cara, é uma busca diária e constante. São todos os dias. Tem uma palavra que foi muito forte pra mim, muito, muito, que é assim, se alguns ramos foram cortados e você, sendo a oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Amém. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Então, assim, é a gente entender que, cara, eu tava falando isso com o Fê outro dia. Pra mim sempre foi muito difícil aquela palavra, a fé sem obras é morta. Eu falava, acho que eu já até falei isso aqui. Eu falava, cara, por que isso, sabe? E aí a gente começou a orar, a vivenciar certas coisas de Deus. E aí a gente falou, cara, é óbvio. É óbvio. Porque se você tá servindo e buscando... Se você tá buscando a Deus, Ele vai te usar e a obra não é tua, é dele. É isso. Então, assim, eu não sou exemplo. O Fih não é exemplo, vocês não são exemplos. Porque a partir do momento que a gente não busca Deus, a gente vai cair. Cara, certeza. e Deus tem falado Todos muito os comigo dias. sobre isso, Mari. Amém. Cara, não é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre o Espírito Santo através de nós, fazendo a obra dele para que outras vidas sejam alcançadas. Pra glória e honra dele. Eu tava ouvindo a pregação domingo e o pastor tava falando, o André Gonçalves, ele tava falando, me impactou muito essa pregação, ele falando da passagem de Paulo e Silas quando eles são libertos da prisão. Eles estavam em liberdade. A tão sonhada e esperada liberdade que veio através de um anjo sobrenaturalmente. Em vez deles saírem correndo, tipo assim, caraca, liberdade! Para eles, naquele momento, mais que a liberdade, era mais importante eles voltarem pela vida do carcereiro, que talvez machucou eles, que talvez maltratou eles, bateu neles, sei lá o que esse homem pode ter feito. Mas mais do que o valor da liberdade naquele momento era o valor da vida, da salvação daquele homem. Eles voltaram para salvar aquele homem foi salvo, ele foi encontrado. E não só ele, mas toda a família dele. Então o Senhor tem falado muito comigo sobre isso, sabe? Sobre amor, cara. O maior de tudo é o amor, é maior que a fé, é maior que a esperança. A palavra diz que o maior é o amor. Você não tem como ser servo de Deus se você não tem amor, se você não ama as pessoas. Se você não ama a quem você consegue ver, você não ama, você não consegue... Se você não ama quem você consegue ver, quanto mais a quem você não consegue ver. E Deus então, quer dizer, se a amor. gente não ama o nosso próximo, como a gente vai amar a Deus a quem a gente não vê? É isso, e Deus é amor. Você não consegue servir a um Deus que é amor se você não exala esse amor, se você não ama. Sabe? Eu creio também que é uma decisão de você amar, de você, cara, eu decido amar essa pessoa. A palavra diz que a gente precisa amar os nossos inimigos. E voltando pra autoestima, porque acho que fugiu um pouco, mas quando você tem autoestima, quando você tá preenchido saudavelmente por dentro, isso vai ser exalado por fora e você vai conseguir impactar as outras pessoas com isso, sabe? Você vai conseguir exalar o amor de Deus através da sua autoestima saudável. Amém. Né? Amém. Eu acho que a gente podia dar umas diquinhas, né? Podemos. Diquinhas para você aumentar a sua autoestima. Né? Vamos? Vamos. Quem Vai. começa? Você. Primeira dica. Não, eu acho que pra mim o principal, assim, pelo menos foi um processo que eu vivi. Desse processo de autoestima, que não é da noite pro dia, é realmente um processo. Mas entender quem eu era em Deus, sabe? Eu acho que você orar e você falar com o Senhor e você buscar ouvir a voz dele, pra mim foi o principal, assim. Sei que parece clichê, mas pra mim foi o principal. Ouvir do Senhor o que ele
pensava que eu era, o porquê ele me criou. Então, acho Foi que isso. a primeira dica da Bru então, saiba quem você é em Deus. E pra isso você precisa buscar. Você Orar. precisa ler a palavra, orar. E pedir revelação também, né, amiga? Eu posso dar a segunda, que tem a ver com essa. A segunda dica saiba as suas qualidades. Faça uma listinha. Quais são as minhas qualidades, as minhas fortalezas? Não tenha vergonha. Isso não é prepotência, isso não é errado. Saiba realmente quais são suas qualidades, sabe? Eu sou uma pessoa comunicativa, eu gosto de cozinhar, eu sei fazer bem a unha, eu sou ótima conselheira. E olha para aquilo e fala assim, Senhor, onde o Senhor quer me usar nisso? Que a gente sabe? foca muito nos defeitos, A gente foca muito nos defeitos, foca nas suas qualidades. Você tem muito mais qualidades do que pontos a desenvolver. E aí, os seus pontos a desenvolver, você vai fazer um processo de terapia, de autoconhecimento, e aí você desenvolve. Mas então, foca na qualidade. Eu vou ler primeiro uma coisa que é Josué 1:9, que fala: não fui eu que ordenei a vocês, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Então, a minha dica é a gente entender que Ele planejou a nossa vinda. Amém. Ele quis que a gente estivesse aqui. E Ele tem um propósito para você. Então, assim, somos fracos. A nossa cabeça, assim, ela tende a ver o pior. Não tem jeito. A gente tende... Por exemplo, vindo pra cá, às vezes eu entro no avião e falo, meu Deus, o Covid tá aqui, não sei o quê, o avião pode acontecer alguma coisa, as crianças em casa, e aí a cabeça, ela vai. Então, assim, você tem que... silencia a sua cabeça. Assim, não desanime. Se erga no que Deus é pra você. Porque Ele é dentro de você. Amém. Então... Amiga, e ouvindo você falar isso de pensamentos, a nossa maior batalha, ela tá na nossa mente. A gente, quando a gente entra nesse mundo, quando a gente já nasce numa batalha espiritual. E a batalha, ela acontece, não é fora da gente, é na nossa mente. Exato. Então, isso que você falou é muito importante, porque a todo momento a gente tem que estar prestando atenção nos nossos pensamentos. É por isso que a gente tem que se revestir da armadura do Senhor, que tá lá em Efésios 4, né? E ele fala do capacete. A gente tem que... a couraça da justiça, o calçado do evangelho, pra onde a gente for, aonde a gente pisar, a gente falar de Jesus, a gente ser luz. E da nossa cabeça, da nossa mente, vigiar mesmo o que tá entrando na nossa mente. Porque a fé vem pelo ouvir, vem pelo ler, e também da mesma forma o medo, a angústia, a ansiedade. Então, assim, se você fica muito com uma amiga sua que fica falando que o corpo dela não é legal, que ela não sei o quê, que ela queria emagrecer, você começa a ser contagiado por aquilo. Então, assim, veja bem com quem você anda. Ande com pessoas que te alimente espiritualmente, sabe? Fala, realmente, a gente precisa melhorar nisso, mas olha, isso, aquilo, vamos buscar do Senhor, Ele vai transformar, Ele tem um propósito. Ande com pessoas cheias de esperança. E se você não é essa pessoa, se na sua casa é isso, seja você o agente de transformação, sabe? Seja você essa pessoa. Porque você está tendo o privilégio de receber esse conteúdo. Muitas pessoas não têm, né? Porque a gente teve o privilégio de receber antes e meditar na palavra. E é constante, gente. É constante, né? Todos os dias a gente decide não. Que nem a Mari falou, ela tava vindo no avião pra cá. Isso foi ontem. O pensamento já começa a vagar. Então aí você faz o quê? Opa, Senhor, Espírito Santo, me molda, Jesus, me molda, me transforma meu pensamento, transforma meu caráter. E é de glória em glória que a gente vai sendo aperfeiçoado. E, gente, a gente nunca fez isso aqui, mas eu tô sentindo muito forte de fazer. Eu senti muito de fazer um apelo para quem nunca aceitou Jesus, aceitar. Uau. Porque as pessoas que são consideradas filhos de Deus são as pessoas que creem no coração e confessam com a boca que Jesus é o Salvador. Amém. Então, se você nunca aceitou Jesus, mas que você crê que Deus é o Deus vivo, é o Deus criador de todas as coisas, eu te convido agora para você aceitar Jesus. A você fazer uma oração na sua casa, se você puder repetir. Vou fazer a oração. Faz, amiga. Faz. Você fala, Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz pela minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo de todo pecado, de todo erro, de todo engano. Pai, eu te aceito agora no meu coração. Entra na minha vida. Vem fazer morada no meu interior agora, Jesus. Amém, Jesus. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, de agora para todo o resto da minha vida.
se faça presente todos os dias da minha vida, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que pra finalizar, posso falar um versículo? Pode. Que é Romanos 12, 21, que fala: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Acho que é pra gente entender tudo isso da autoestima, porque a gente precisa trazer à existência, como diz a Thalita Pereira, às vezes aquilo que ainda não existe. Mas se você tá aqui, se você tá vivenciando tudo isso, é porque Deus te colocou aqui. Deus tem um propósito pra sua vida, por mais que você não creia nisso. Ele tem. Assim, as suas promessas foram feitas e ele não deixa uma promessa dele de lado. Amém. Ele cumpre a sua palavra. E outra coisa, se você que tá ouvindo também não tem uma promessa do Senhor pra sua vida, você pode pensar assim, eu não tenho. Então talvez você não esteja nos lugares corretos. Então, comece mais a ir na casa do Senhor, andar com amigos, sabe, que possam te dar essa palavra, te dar essa promessa, porque é só você estar no lugar correto que o Senhor vai falar com a sua vida. Então, se você não tem, comece a buscar, comece a orar, comece a clamar: Senhor, me traz uma palavra, me traz uma promessa, eu quero viver o teu melhor. E é isso que a Mari falou, se você tá aqui, você não tá aqui por acaso, você poderia estar assistindo milhões de outros conteúdos na internet. Uma coisa muito legal sobre promessa também é a gente entender que a promessa somos nós estarmos aqui. Você não tá no mundo à toa, sabe? A gente vê quantas pessoas que perdem, que abortam e que fazem milhões de coisas. Você não tá aqui à toa. Exatamente. Então, assim, a promessa da sua vida é você glorificar a Deus. Amém. E daí, Ele vai fazer Vai o te que usar. Ele quiser com você. Então, às vezes, a gente tá num lugar e outro dia mesmo eu tava com uma amiga e tava comprando um negócio e a mulher do caixa falou alguma coisa com uma outra pessoa, achei que fosse comigo. Você quer que eu ore por você? Ela, não, ficou sem graça assim. Então, assim, Deus vai falar com você. Amém. Então, assim, a promessa é você. Você tá vivo, né? Você tá respirando. O Fih tava orando aqui antes da gente começar. Que a gente tá respirando e que você tá respirando, isso é um presente, é uma dádiva. Então não desperdice isso. E se você tem uma autoestima baixa, se você se identificou com o conteúdo que a gente passou aqui, eu quero declarar sobre a sua vida, no nome de Jesus, que você seja cheio do amor, cheio da graça de Deus. Que você termine esse podcast inundada, fala da sua amada: eu sou filha, eu fui criada, eu fui planejada, eu fui sonhada antes da criação do mundo. Uau! A sua identidade é única. Se você precisa melhorar, glória a Deus, faça um planejamento para algumas coisas, mas se sinta amada agora, no nome de Jesus. Amém. Se sinta única e desperte a leoa que existe dentro de você, sabe? Vai pra cima, aproveite a vida. A palavra fala que Jesus veio para que a gente tivesse vida em abundância. Amém. Não é uma vida, é vida em abundância. Por que você não tá vivendo essa vida abundante? Hoje eu creio que a gente vive uma vida abundante. Não é uma vida com sucesso e nossa, é uma vida com sentido, é uma vida com propósito, é uma vida que chega alguém falando pra mim: nossa, que ridícula. Eu falo: glória a Deus pela sua vida, irmão, vou amar. Eu acho assim, você quer ter uma autoestima elevada? Lê Paulo. Cara, lê Paulo na Bíblia, assim, de verdade. Romanos, eu tô Efésios, lendo Coríntios. Paulo, assim, começa em Atos e vai assim, ó, vrum, que você vai ver assim, cara, a autoestima de Paulo, ele passa por coisas que você fala: agora ele vai cair. Aí ele fala: foi Quando eu sou fraca, eu sou renovado forte. pelo Espírito Santo. E ele foi renovado ele foi renovar. E em Paulo, em Atos, ele fala isso. No último capítulo, ele fala que ele estava indo pra Roma e o barco quebrou. E eles param em Malta. E em Malta, ele cura todos os enfermos da ilha. Que como se fosse hoje uma virose, né? E aí ele cura todos os enfermos da ilha. E aí ele sai, e quando ele tá chegando em Roma, ele encontra 2 dos seus amigos. E quando ele encontra os amigos dele, ele fala assim na Bíblia: e Paulo resgatou a sua coragem. Uau. E aí você fala: como ele resgatou? Ele tinha acabado de curar todo mundo da ilha? Como Mas assim? Ele servindo. resgatou. A gente precisa estar em comunhão com aqueles que se fazem o corpo de Cristo. Amém. Exatamente. E servindo, né, amiga? Ele tava lá servindo, ele tava lá ajudando, ele estava agindo. Porque se ele tivesse Mas na ele casa fala, dele... mas ele fala também que, assim, a gente precisa estar juntos para vivermos o sobrenatural. E o sobrenatural vai aumentar a nossa fé. o corpo Ele fala de também Cristo. em Atos, em Romanos, isso. Então, assim, a gente precisa viver com o corpo. É. Porque a gente precisa se fortificar para quando a gente Ser não... edificado, né? Para quando a gente estiver fora do corpo, a gente
ter Tá cheio. o que fazer. Exatamente. Mas É, por que chorar que- com os que choram, rir com os que riem. Você tava e lendo por que isso. que Exato. Paulo era assim como Jesus? Porque ele tinha convicção do que Deus estava falando sobre a vida dele. Amém. Amém. Podia Deus todo tinha mundo feito falar por o ele. contrário. Que Deus tinha feito. E o que Deus queria dele, Sim. né? Qual que era o propósito dele. Porque podia todo mundo falar, não vai pra essa cidade. Ele Tem ia. até um versículo, uma parte É. que fala pra ele não ir, que eu não foi lembro agora pra onde. Ele foi Mas não vai pra esse Ele lugar. vai ele pra casa fala, de Filipe. Mas é E aí necessário as que filhas eu vá. de Filipe É. são pessoas que... São profetas. É. E aí elas falam, Pra ele não vai. E aí E ele isso ouviu de profeta. Isso é muito Ele legal. não ouviu de qualquer pessoa. Mas ele fala isso. Ele fala, vocês estão falando pelos seus sentimentos pela- carnais. É, exatamente. E a gente tem que prestar muita atenção nisso. Porque, assim, por exemplo, se a Jé virar pra mim e falar assim agora, eu vou... Sei lá, eu quero muito que ela esteja aqui. E aí ela fala assim, não, mas eu vou pra não sei aonde. Eu falo, não vai. E aí Deus mostra pra ela, não, você tem que ir. E mostra pra mim que ela tem que ir, mas que ela vai sofrer. Eu vou falar, não, você vai sofrer muito lá, fica aqui comigo, eu vou te dar acalento, não sei o quê. Cara, mas Deus vai prover tudo Mas, pra ela. miga, É. resumindo, o nosso interno, o nosso relacionamento íntimo com o Senhor, ele tem que ser muito maior do que verdade. todas as outras Amém. vozes. Amém. Pode vir Amém. 10 profetas falar qualquer Amém. coisa pra você. Amém. Antes de Seja você ouvir o firmado que eles em estão Deus. falando, você tem que buscar em Deus se é realmente isso que ele tá dizendo que ele quer pra sua vida, Uau. sabe? Amém. Isso foi pra mim. Tal. Mas não, mas é verdade, É isso. porque somos humanos, gente. Por mais que você é Pode profeta, falhar, pode vir da sua carne, sabe? Tem muita gente que é guiado por profecia. A gente precisa realmente, você tá recebendo, você recebe? Recebe, mas vai buscar em Deus aquilo que ele tá falando, se tem a ver com o que a pessoa falou, sabe? É. Você precisa primeiro ouvir a voz de Deus. E Paulo foi Paulo, Jesus foi Jesus, Amém. porque eles sabiam quem eles eram e o que Amém. Deus estava falando sobre a vida deles. Podia o mundo falar que não, eles sabiam que eles precisavam Era fazer o que eles guiados pelo precisavam Espírito, né? fazer. Sim, sim. Porque Deus estava dizendo pra eles fazer. E uma sabe? coisa muito legal também que fala é que o nosso coração... Às vezes a gente fala assim, não, vai pelo coração. Gente, na Bíblia o fala, o enganoso. coração é enganoso. É, Amém. as Então, emoções, assim, né? exato, é pra gente buscar mesmo a Deus. O E em espírito Salmos, se eu não me engano, 124, ele fala... Não, 139, 23, 24, ele fala isso. Senhor, se meu coração e os meus pensamentos e o meu caminho não estiver indo pelo lado certo, É o isso. corrija. É. Então a gente precisa estar, assim, em profundidade No com Espírito. Deus. E é aquilo, uma vez que vocês forem nascidos do Espírito, sejam guiados pelo Amém. Espírito e não Em pelas nome suas de emoções Jesus. e coração. É isso. Então, assim, a minha emoção quer ficar? Quer, mas Deus tá falando pra eu ir? Eu vou. É Tem isso. que ser esse nível de obediência. Mas eu sempre falo assim pro Senhor: Senhor, eu faço o que o Senhor quiser, mas seja claro comigo. Seja claro, seja direto, porque eu não quero ficar com dúvida. Gente, mas isso é uma coisa muito legal, que assim, quando eu escutei uma vez duas coisas. Uma é, quando Deus fala com uma outra pessoa pra ela te dar uma revelação, é porque ele tá gritando com você. Mas às vezes a gente não consegue ver. Então, assim, se você não tá conseguindo escutar a voz de Deus, se acalma. Ele vai se fazer presente Através- em diversos Exato. Amém. lugares, porque ele quer que você o escute. Amém. Não é aquela pessoa assim, eu tô falando com a Dia, ela não me escutou. Deixa pra lá. Não, É. ele não é essa pessoa. Ele não vai parar. Ele A gente quer limita que Deus, você... né? Que você o escute. Ele quer que você escute a voz dele. Então, assim, se você não tá te escutando, cara, ele vai se fazer presente. Se você não vê, ele vai pedir pra uma pessoa te revelar. É se você isso. não acreditar, ele vai É igual- se fazer presente. É igual com o Balaão, que ele Continue fez buscando. um jegue falar com o Balaão, jumento, sei lá o quê. O que ele fez jumento com Paulo. falou. A gente limita Deus, a gente coloca Deus numa caixinha O porque que ele, a gente gente, é o que ele fez com limitado. Paulo, ele cegou Paulo. É bizarro. É Então, bizarro, né? assim, ele vai Ele fazer. fala de qualquer ele vai jeito. fazer. É. Amém. 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 Amenzíssimo. Amenzíssimo. Amenzíssimo! Foi muito legal hoje, hein? Uau, Muito especial. foi. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Se vocês gostaram, curte o nosso vídeo aqui, Compartilha. compartilha e segue o nosso Vai canal mandando aqui no assim no YouTube. WhatsApp. É, pá, pá, pá. E se você tá no Spotify, compartilha também. Posta lá no Instagram, marca a gente sempre Isso gosta aí. de vocês. E é Muito isso, bom. Filhas de Esther, uma vez por semana. Quem sabe? Oremos? Não é Em mesmo? nome de Jesus. Amém, gente. Amém, Fica com Deus. amenzíssimo. Muito obrigada. Até semana que Beijo. vem. Até. Live agora da nossa live, porque vai ter live Vai dessa Vai vez. ter live com dessa vez. certeza. Amém. Amém. irmão. Amenzíssimo. Amenzíssimo! Beijo, gente. Beijo.